Mas, Milton, qual a importância dos 3 primeiros passos, né? Que é acolhimento, explorando a experiência e medindo a severidade do estresse para atingir o objetivo do baralho? Especial, Ricardo, uma pergunta muito importante. Nós buscamos fundamentar o Stressed em alguns modelos, né, da psicologia, que são modelos reconhecidos do ponto de vista científico. Então, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de aceitação e compromisso, que está dentro do modelo das terapias cognitivo-comportamentais, e a psicologia positiva. Então, a gente buscou mesclar elementos desses modelos e, a partir disso, se consolidar os passos, né? Então, encaminhando para a pergunta mais diretamente, o acolhimento, que é o primeiro passo, ele é fundamental em qualquer relação psicoterapêutica e terapêutica de um modo geral, né? Não existe técnica, isso eu me recordo do meu período de formação, onde uma professora dizia: não existe técnica que funcione se não houver vínculo. Então, o vínculo, ele se processa, ele se consolida, ele se constrói a partir de um acolhimento adequado e devido dentro do processo relacional no contexto de terapia, né? Então, o acolhimento, ele se torna um passo fundamental, inclusive na UCLA, que é uma das referências mundiais em saúde. É muito interessante que o UCLA, nós temos o início da palavra com o U, né, que em inglês nós lemos you. E you, ao mesmo tempo, é você. Então, na UCLA, eles usam o U do você para dizer que you are the experience of your patient, ou seja, você é a experiência do seu paciente, né? Então, não adianta você estar no melhor lugar do mundo, mas se você tiver um atendimento ou uma atenção que não seja devida, que não seja com presteza, com gentileza, com competência, a sua experiência não vai ser tão positiva. Então, o acolhimento, ele se torna assim o carro-chefe fundamental. Ele deve estar acima de qualquer estratégia ou técnica que venha a ser utilizada, porque é a partir dele que a gente pode implementar recursos que sejam importantes e oportunos, né? Também no acolhimento, a gente propõe dentro do baralho uma avaliação de riscos, porque a depender do estado emocional, a depender do estado psicológico e psiquiátrico desse paciente, não se faz indicado inserir a utilização do baralho. Então, a gente precisa filtrar alguns elementos para poder, a partir desse momento em que a gente identifica que não há riscos, que não há preocupações outras que precisam de intervenções mais emergenciais e urgentes, para que a gente possa, então, iniciar o convite para a utilização do baralho. E aí, a partir disso, a gente vai para o segundo passo, que a gente vai explorar as experiências, então, da vida, em que domínios de vida, e aí nós utilizamos uma ferramenta que foi produzida lá na UCLA pelo professor Dr. Jorge Slavic, que é chamada de STRAIN, que é um inventário de mapeamento de adversidades e estresse, que promove, né, apresenta 12 domínios primários de vida. E o baralho vai se utilizar desses 12 domínios para poder conversar, então, com a pessoa em quais domínios da vida dele ele avalia que os estressores que estão ocorrendo estão impactando, né? Existe um dos vieses cognitivos que a gente chama, uma das distorções cognitivas que tende a acontecer na realidade humana, que a gente chama de generalização. Se costuma também utilizar o termo de armadilhas da mente. Então, uma das armadilhas da mente é a generalização. Quando a gente convida a pessoa para olhar quais domínios ela está sofrendo impactos com o estressor ou os estressores que estão ocorrendo, é muito difícil que ela mapeie todos os domínios. E aí a gente já começa a ter uma intervenção de organização da experiência estressora. Ou seja, ela está atingindo o domínio de vida do trabalho e o domínio de vida pessoal, mas não está atingindo outros domínios. Então, isso começa a ajudar numa organização desse processo de estresse, minimizando o viés da generalização. Então, também é um passo muito importante. E a partir do momento em que a gente mapeou os estressores e os domínios, a gente tem no terceiro passo a medição disso. Então, a gente convida a pessoa
né, para medir de uma maneira muito simples como que se dá o termômetro do estresse para ela, né? Então, a depender do estressor, para cada estressor a gente pede para que ela faça uma mensuração aí de 0 a 10, como o Ricardo está apresentando para a gente, em que medida que está esse estresse. E isso, Ricardo, é muito interessante do ponto de vista clínico, e a gente enfatiza, né, que de uma maneira muito simples a gente consegue ter medidas em diferentes momentos do processo terapêutico. Então, você consegue, no momento inicial, fazer uma medição do nível de estresse e você consegue, a partir das intervenções, não necessariamente você precisa usar o stress em uma sessão, você pode utilizar os passos em sessões diferentes, você pode ir medindo a partir do momento que você vai implementando recursos para a pessoa utilizar no seu dia a dia no enfrentamento das dificuldades. E isso nos dá um indicador de como que a pessoa está se sentindo e está evoluindo a partir desse processo psicoeducativo e de aprendizado. Teu som, Ricardo. Eu sempre mutado aqui. Não, eu tava aqui, quando você começou a falar de medida, é interessante como a questão do termômetro, ela está na TCC, né? Nós temos vários recursos aqui onde o termômetro entra, né, como aquele balizador seria o que seria o antes e o depois, né? Como é que eu estava e como é que eu estou, tal. Uma cartinha coringa, assim, que, olha, são raros, acho que, os baralhos que não têm algo com essa mesma característica, que é uma analogia muito simples, né? Fica de fácil entendimento. Mas, meu querido Milton, como adaptar, né? Como adaptar o baralho, adaptá-lo aí a diferentes situações, conforme as necessidades dos profissionais do atendimento, tá? Perfeito, Ricardo. O baralho a gente procurou, então são 13 passos. Esses passos, eles vão trazer elementos desses modelos que a gente conversou, que é da terapia cognitivo-comportamental mais clássica, de modelos como a terapia de aceitação e compromisso, que é um modelo de terceira onda, assim chamado, né? E também da psicologia positiva. Então, esses elementos eles vão estar organizados de modo muito pontual, de modo muito aplicável em cada um desses passos, justamente pensando que os profissionais possam lançar a mão desses passos na medida da necessidade. Então, não necessariamente, né, a gente precisa entender, quando da utilização do Stressed, que o caminho envolve uma sequência linear, né? Então, eu preciso passar pelo passo 4 para depois ir para o 5, para depois ir para o 6. Na medida em que os profissionais se apropriam do baralho, é muito interessante que os passos eles podem ser utilizados de acordo com a necessidade. Então, vou citar um exemplo que talvez fique mais tranquilo assim da gente poder observar, né? Se nós pensarmos, por exemplo, o quarto passo do baralho, ele vai levantar algumas questões que são estratégicas, né? Então, algumas questões que são importantes, como, por exemplo, quando a pessoa traz lá um pensamento que se monitora como um pensamento automático, distorcido, que está causando emoções densas, né, emoções difíceis, e que está reverberando para comportamentos que são disfuncionais, nós temos, por exemplo, a dúvida como caminho, que é o quarto passo. A questão 2, seria este pensamento 100% correto? Então, a gente pode apresentar o quarto passo e trabalhar, olha, nós vamos trazer aqui algumas questões que possam nos ajudar a perceber alguns automatismos, né? Ou, como, por exemplo, a questão 6, são 8 questões nesse quarto passo. Como que uma pessoa com muita sabedoria enxergaria essa situação? Nessa pergunta, por exemplo, que pode ser utilizado de uma forma flexível em qualquer dos momentos e qualquer dos passos do Stressed, nós vamos estar buscando trabalhar uma perspectiva que na ACT, na terapia de aceitação e compromisso, a gente chama de desfusão cognitiva e de ampliação da noção do eu, de um eu com uma visão limitada para o eu contextual. Então, a gente tecnicamente diz do eu conceitual
né, que está ali preso num conceito, para o eu contextual. Eu costumo dar como exemplo nesse sentido, Ricardo, eu não sei se você já teve a experiência de voar de avião num dia onde o céu está completamente escuro, chuvoso, um temporal. Então, quando você olha ali de baixo, você não enxerga a luz, você só enxerga a escuridão. Mas se você já teve a experiência de voar de avião, quando o avião fura as nuvens, lá em cima está completamente claro, o sol está lá, ou a lua está lá, se for de noite. Né? Então, é mais ou menos essa perspectiva do eu conceitual versus o eu contextual. O eu contextual é a noção de que somos mais do que o temporal que está acontecendo naquele momento. Então, a pessoa muitas vezes acredita que é só a escuridão, que é só aquele temporal, e esquece que ela é o céu. Né? Então, essa é uma pergunta estratégica que a gente utiliza e pode utilizar para tentar criar uma perspectiva de contexto. Mas desculpa te interromper agora, Gui, mas vai ser aquele céu de brigadeiro maravilhoso, porque quando você passa aquela bagunça toda, lá em cima é lindo, maravilhoso, né? Não tem não tem algo no meio aí, não? Ou já vai direto para... Então, tem uma turbulência ali, Ricardo. A gente, né, atravessou a turbulência, aí a gente vai construir esse momento ali. Mas, então, essa ideia do eu como contexto, né? E aí, voltando à tua pergunta, como que se pode adaptar, né? Nós podemos, por exemplo, pensar em situações de grupo, situações dentro da organização. As empresas têm demandado, né? Têm buscado também dar feedbacks, temos recebido feedbacks de utilização em contextos de serviços públicos. Eu, particularmente, estou dentro de 2 prefeituras hoje como profissional, então a gente também acaba compartilhando e vendo aplicabilidade. Alguns colegas também têm trazido feedbacks nesse sentido. E esses caminhos, então, eles vão trazendo, por exemplo, eu acho muito interessante quando a gente pensa no 5º caminho, né? Que é a ideia da localização, localizando-se no tempo, é o nome do 5º caminho que a gente escolheu, que é a ideia de trabalhar a perspectiva de passado, presente e futuro, enquanto tempos mentais. Então, quando a gente pensa em ansiedade, pensa em estresse, os estressores que estão ocorrendo, ou que situações estressoras que estão por vir, mas que ainda não chegaram, ou situações estressoras que passaram e que nesse momento não necessariamente a pessoa esteja vivendo, a gente vai observar que os processos de ansiedade, aliás, somos considerados aí o primeiro país do mundo em diagnósticos de transtorno de ansiedade, né, uma medida absolutamente significativa em termos de adoecimento mental. Esses processos eles vão envolver um movimento da mente que ele é um movimento que tende a perder muito do presente, ou seja, a mente ela vai para o passado pensando naquilo que aconteceu, naquilo que não aconteceu, vai para o futuro pensando naquilo que pode acontecer ou naquilo que poderia acontecer ou que se quisesse que acontecesse. E nesses movimentos que a mente faz para tentar proteger a pessoa pode se desconectar de um presente, pode se desconectar de situações importantes que estejam acontecendo nesse momento, e a gente vai psicoeducar, então, a pessoa para observar esses tempos, e a gente criou, então, um passo justamente para trazer essa informação, que ele pode ser flexível, ou seja, ele pode ser utilizado, não necessariamente nesta sequência, mas ele vai gerar aí uma ginga, né, para o profissional, para a profissional, poder recorrer a cada passo no momento em que seja pertinente com o seu paciente ou dentro do seu contexto de grupo em que esteja utilizando o recurso. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!